no mestrado, eu fui identificar o seguinte. Dentro dessa tradição do Jung, dos arquétipos, do Joseph Campbell, do Mircea Eliade, você entende, então, que existem algumas histórias que o nosso ser, né, o ser humano, tem algumas histórias que a gente está sempre contando. Né? Vocês falam disso muito no canal. Né? Tem algumas histórias que a gente está sempre contando. Cada cultura conta do seu jeito. Né? A maior de todas as histórias, de acordo com Joseph Campbell, é a jornada do herói. Né? O monomito. Toda cultura está contando essa história. Cada uma conta do seu jeito. Aí a grande pergunta é, de que jeito a nossa cultura está contando? Sabe? Qual é a nossa narrativa? E aí eu fui encontrar um pouco isso nos quadrinhos, porque eu comecei a perceber o quanto que essa perspectiva do super-herói, principalmente na contemporaneidade, é um símbolo, né, uma imagem que está absolutamente difundida, absolutamente espalhada, e não existe uma pessoa no planeta que não saiba quem é o Superman. Sabe? Não existe uma pessoa no planeta. Inclusive, eu estou fazendo uma coleção, porque eu tenho um trabalho para desenvolver aí, né? Não sei exatamente para quê, se eu vou fazer um livro, se eu vou para o doutorado, o que eu vou fazer, mas eu estou começando a colecionar fotos de pessoas usando a camiseta com o símbolo do Superman em diferentes lugares do mundo, em diferentes contextos. Uma pessoa num templo budista com a camiseta do Superman, outra lá no meio de uma tribo na África com a camiseta do Superman, a outra lá no Tibete com a camiseta do Superman. Sabe, eu estou colecionando isso, assim, para mostrar como que esse símbolo é onipresente no mundo hoje. Então, mais do que qualquer outro símbolo religioso. Isso que é interessante, sabe? Porque cristãos, muçulmanos, budistas, ateus, judeus, e hinduístas e shintoístas, todo mundo usa a camiseta do Superman. Sabe? É um símbolo transreligioso. Então, eu comecei a perceber isso, assim, essas são as histórias que a nossa cultura está contando. E aí, não, mas é porque é indústria cultural, é imperialismo norte-americano, é cultura de massa. São outras discussões, a meu ver. Eu estou começando a adentrar por essa pesquisa também, mas são outras discussões. Porque, assim, mas é imperialismo. Tudo bem, meu dominou por imperialismo também. Né? Foi um processo imperialista de domínio, não deixou de ser, sabe? Se tornou a religião oficial do Império Romano e foi imposto e espalhado com estratégia sabe? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com magia, porque como que eu entendo magia nesse contexto específico, nesse contexto conceitual específico. A magia, para mim, tem a ver com as histórias que a gente conta. Então, quando a gente faz um ritual, a gente está contando uma história. E qual que é o objetivo disso? É que quando a gente começa a contar uma história na qual a gente realmente acredita, ela se torna real. E muitas vezes, a vida que a gente está levando... Muitas vezes não. Todas as vezes. A vida que a gente leva nada mais é do que a narrativa que a gente está contando para a gente mesmo a respeito do que é a nossa vida. O que é minha vida? Minha vida é a historinha que eu estou contando para mim, dizendo que é a minha vida. Espero que tenham pessoas no chat que estejam lembrando de coisas que falamos. Que são super importantes. Ouçam o que o Caselli está falando. E aí, o que eu vou fazer se eu não gosto dessa vida? Eu preciso contar outra história. Como é que eu vou contar outra história? Eu posso fazer isso com magia. Né? Então eu faço magia, eu faço um ritual, eu operacionalizo magia todos os dias para quê? Para ir construindo uma outra narrativa. E a partir do momento que eu construo uma outra narrativa, eu vivo numa outra história. E aí a minha vida muda. E você pode utilizar, inclusive, do trabalho artístico como forma de criar narrativas para a magia ou usar da magia como meio para poder criar histórias artísticas.
Eu vou primeiro contar um exemplo pessoal para depois contar um exemplo de um autor que eu e Casale gostamos tanto, que é o Grant Morrison. Em 2020, comecinho de 2020, eu cheguei a publicar uma obra minha de quadrinhos. Eu não falei que eu era escritor. É uma obra minha em quadrinhos chamada Segundo Crepúsculo, que é uma combinação de 5 contos, na verdade, de 5 poemas que eu escrevi quando eu estava em transe mágico, dentro dos meus rituais. E depois de escrever essas poesias, eu arrumei um jeito de eu transpor ela por meio de desenhos. E falar com sinceridade, uma das grandes satisfações que eu já tive foi ver esse material ser materializado. Tem certos momentos que eu fico, às vezes, pensando assim, nossa, mas quem sou eu nesse mundo? O que eu já fiz da minha vida? O que eu já conquistei? E aí eu lembro das coisas que eu já fiz, e uma delas é pegar esse livro e reler esse livro e olhar para a materialização dele como materialização de coisas que eu primeiro trouxe de forma ritualística, por poemas, depois eu dei substância imagética para eles, que é diferente de imagem imagética, e depois ainda consegui publicar como forma de quadrinhos. Essas narrativas que a gente cria para poder versar sobre a nossa própria vida pode ganhar várias dimensões diferentes. Um outro camarada que eu cito, que inclusive escreve o prefácio dos meus quadrinhos, é o Edgar Franco, um professor, doutor de artes e também um cara que tem uma pesquisa documental, uma pesquisa acadêmica muito importante na área dos quadrinhos eletrônicos. Ele faz universos que ele cria a partir da arte dele, dos quadrinhos dele, como filtro para a atuação mágica dele. Ele criou uma espécie de um ecossistema na fantasia e nas histórias artísticas dele, chamada, se não me engano, Bio-Cyberdrama. E naquele universo, as histórias que eles contam dos personagens são como se fossem feitiços que ele cria para poder atuar sobre si e se autotransformar por meio das histórias que ele cria. Então existem infinitos caminhos para se praticar magia e comungar isso com a arte e também com os quadrinhos, como no caso do Edgar Franco. Outro camarada que a gente conhece que fez um trabalho parecido com esse foi o Grant Morrison com os quadrinhos dele, Os Invisíveis, onde um dos personagens que servia como se fosse um alter ego do autor dentro dos quadrinhos, a história que ele escrevia para acontecer com o personagem começava a acontecer com ele. Pode ser só uma coincidência maluca, mas é curioso que quando ele escreveu dentro da história dos quadrinhos dele, que o personagem que representava ele pegou uma doença muito difícil, uma doença quase como se fosse um câncer, ele na vida real também passou por uma doença muito complicada. E depois quando ele escreveu que Pode falar. Foi uma infecção bacteriana. Isso. E depois, quando ele escreveu que o personagem dele estava super bem de vida, ele também ficou super bem de vida. E ele fez várias pessoas lerem essas histórias e sustentar essa narrativa de maneira coletiva e de maneira prolongada. Algumas pessoas na magia do caos chamam isso de hipersigilo, ou sigilo quadridimensional, por assim dizer. Porque não é um simples desenho que você faz no papel, carrega e tem o resultado dele ponto final. Ele fez uma coisa que é uma narrativa que se estende na 4ª dimensão, entre aspas, que seria a dimensão do tempo. E é uma coisa que é exposta para muitas pessoas como forma de se transformar e se afetar. Então, possibilidades de trabalhar a arte com a magia e com os quadrinhos existem aos montes.